Olá, irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde, na paz de Cristo, Rei da Glória. Muito feliz, hoje é sexta-feira, dia do nosso estudo, e eu quase que mandei uma mensagem dizendo: gente, hoje eu não tenho condição de preparar o estudo, mas amanhã eu vou tentar. E vocês estão vendo pela minha cara de cansaço, né? Que o dia foi difícil, foi um dia exaustivo. Mas vou tentar. Estou começando a gravação e quero levar até o fim, né, do nosso estudo de hoje. Deixa eu arrumar aqui a mesa que está meio atrapalhada aqui. Eu espero que vocês tenham passado uma boa semana, que a bênção de Deus tenha estado sobre vocês, sobre a vida de vocês, né? Que todos vocês tenham experimentado o melhor de Deus, né, nessa vida, nesse dia, nessa semana que passou, e que vocês estejam preparados para a semana que vai se iniciar no domingo, né? Hoje, sexta, amanhã, sábado, domingo é o início de uma nova semana na nossa contagem aqui, né? Contagem do calendário bíblico, não é isso? Então eu rogo a Deus que vocês tenham passado uma semana tranquila, com as lutas normais do dia a dia, com o cansaço normal, com as preocupações normais, né? Que Deus tenha abençoado vocês esta semana. Já estou querendo espirrar. Mas a gente sabe que nós estamos caminhando mesmo para os últimos dias e de tranquilinho, não vamos ter nada daqui para frente, né? Essa semana nós recebemos a notícia da morte do Papa, não é? É um líder importante da religião católica, mas é um homem que eu diria que pouco fez pelo evangelho, né? Ele era mais politizado e trabalhou dentro dessa filosofia, vamos dizer assim, de vida dele. Nós não sabemos quem é que vai ser levantado agora como um novo Papa da Igreja Católica, mas sabemos que certamente isso irá apontar em alguma direção. Existem muitas profecias, muitas revelações de homens do passado acerca de que esse que acabou de falecer seria o último Papa, o Papa dos últimos dias, né? E que o próximo já seria isso ou aquilo, são coisas que a gente não pode ficar falando, mas a gente realmente não tem certeza. A única coisa que nós estamos tendo certeza é que a vinda de Cristo está próxima, está chegando mesmo, está acelerada, está mesmo assim. Sabe, meus irmãos, eu vou confessar para vocês, eu fico muito preocupada porque eu vejo uma igreja completamente desapercebida. E eu não quero que vocês fiquem nessa mesma situação. Eu vou estar bombardeando vocês aqui. Toda sexta-feira eu vou falar que Jesus está voltando, sabe? Porque nós precisamos estar preparados. Mas e se demorar muito e ele não vier? Bom, se nós morrermos, ele veio para nós, não é isso? Se nós chegarmos a um estado, né, de incapacidade e venhamos a morrer, ele veio para nós. E louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar preparados de qualquer forma. Venha o arrebatamento ou demore ainda o arrebatamento, o que compete a nós é estarmos preparados para a vinda de Cristo. Isso significa o quê? Não significa que você agora não vai estudar, não vai trabalhar, não vai comer, né? Não vai ter o seu lazer, se divertir em família. Não significa isto. Mas significa que a gente tem que fazer isso tudo debaixo de uma perspectiva de que Jesus pode chegar a qualquer hora, né? Você pode estar vendo um filme e Jesus chegar. Você pode estar dentro do shopping e Jesus voltar, né? Você pode estar num churrasco em família ou num churrasco na igreja e Jesus voltar. Então nós precisamos estar muito atentos, né? Muito atentos. Vamos continuar então
o nosso estudo. Nós começamos, né, semana passada, e eu falei para vocês que ia dar o nome do nosso estudo de Haja, porque daqui para frente nós vamos estar vendo esse haja de Deus, né? Haja luz e houve luz e viu Deus que a luz era boa. E então nós vamos hoje entrar exatamente nesse primeiro dia de criação de Deus, tá bom? Vamos orar então? Santo Deus, eterno Pai, exaltado e glorificado seja o teu santo e bendito nome, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso amado, Tu és o nosso Pai. Nós não somos nada sem Ti, Senhor, nós precisamos de Ti. Eu quero, Senhor, declarar que sou pecadora, que preciso muito da Tua graça, eu preciso muito da Tua misericórdia. Eu preciso, Senhor, que o Senhor haja com muita compaixão de mim, Senhor, com um exercício, Senhor, de graça e de misericórdia, sempre renovada a meu favor. Tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos geopolíticos, momentos políticos, Senhor, e aqui no Brasil e fora do Brasil, e nós contamos somente com a Tua graça, somente com a Tua bênção, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja sossegando o nosso coração. Nós temos visto, Senhor, coisas absurdas acontecendo, Senhor, a nível, em diversos níveis e camadas da nossa sociedade, especialmente das autoridades, mas nós queremos, Senhor, sossegar o nosso coração e entender que o Senhor tem o controle de tudo. Nós sabemos, Senhor, que o Brasil ele está sobre o domínio de Satanás. Nós sabemos que existem potestades agindo terrivelmente neste país. Nós não queremos estar enganados, Senhor. Nós sabemos que existem potestades agindo sim, mas, Senhor, nós confiamos no Teu poder e sabemos que o Senhor é que tem o controle e que na hora que o Senhor disser basta, será suficiente, Senhor, para que toda potestade, para que toda hoste maligna, Senhor, saia do meio desta terra. A gente fica ouvindo, Senhor, na rede social, pessoas que dizem que estão recebendo as Tuas revelações e têm sonhado e têm visto os demônios, Senhor, agindo especialmente na capital deste país. Mas, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Nós sabemos, Senhor, que são espíritos malignos que agem nos corações dos homens, Pai, especialmente daqueles lá de Brasília que estão investidos de poder, tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto no judiciário. Eles estão, sim, Senhor, sendo oprimidos por Satanás para, Senhor, se tornarem vaidosos, jactanciosos, pessoas que querem o poder e querem muito dinheiro e querem, Senhor, pisar na cabeça dos outros, especialmente dos mais pobres desta nação, porque eles querem crescer e eles querem enriquecer. Mas, Senhor, nós identificamos isto como sendo potestades malignas e sabemos que o Senhor pode varrê-las, Senhor, pode tirá-las da capital deste país, assim como no estado do Rio, Senhor, com esta violência crassa, Senhor. Hoje eu estava vendo na rede social que quando se aciona o Google e coloca Rio de Janeiro, o Google já aponta as comunidades, Senhor, os locais onde a milícia, onde o tráfico domina, e é praticamente em todo o estado do Rio. Mas nós sabemos que a hora que o Senhor disser basta, acabou, não vão mais fazer, não vão mais agir contra o povo, contra o meu povo, Senhor, isso será suficiente. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Pai, eu quero especialmente, Senhor, porque tem sido uma preocupação minha, eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, cumpra as suas promessas na vida do Bolsonaro, Senhor. Ele está lá, Senhor, naquele hospital, e, Senhor, a gente não pode confiar, Senhor, na lisura dos médicos que estão cercando ele, na lisura do hospital, Senhor, na
na honra, Senhor, do voto que fizeram, Senhor, de salvar vidas e não de matá-las. Senhor, tem misericórdia. O Senhor tem promessa na vida do Bolsonaro, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, dá-nos uma resposta positiva, Senhor, acerca disto. Dá, Senhor, que ele saia daquele hospital e saia completamente restabelecido para fazer o que o Senhor determinar que ele faça. Tem compaixão, Senhor. Olha, Senhor. Olha para o Bolsonaro, Senhor. Se não é de tua vontade que ele volte à presidência, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós, cristãos de verdade, cremos que o Senhor há de levantar aquele que será o teu ungido, o teu servo e que vai fazer aquilo que o Senhor quer acerca deste país. Seja Bolsonaro ou seja qualquer outro, nós oramos nesse sentido, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero também orar pelo nosso grupo de estudo, que o Senhor esteja nos animando, que o Senhor esteja nos fortalecendo, que nós tenhamos realmente o prazer de estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus, cuida de nós, Senhor. Toma nossa mente, toma o nosso coração, Senhor. Nós queremos levar cativo todo o pensamento à obediência de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, não permita que sejamos hipócritas, Senhor. Que sejamos aqueles que têm a aparência de cristão, mas na verdade não são cristãos. Tem misericórdia, Senhor. Tira isso de nós. Conduza-nos, ó Espírito Santo, para a verdade e para sermos verdadeiros. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pedindo perdão pelos meus pecados, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos ser abençoados e para que o Senhor possa responder às nossas orações. Amém, Jesus. Amém. Muito bem, gente. Hoje nós vamos ver Apocalipse capítulo 1, e apenas o versículo 3 e 4, porque o 3 e 4 são versículos que completam a obra criadora de Deus no primeiro dia. Então, vamos lá. Então, disse Deus, depois dele trabalhar aquela massa informe e vazia, ele diz, né? A palavra de Deus diz assim, Moisés escreveu, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Fechamos aqui com o ato criativo de Deus no primeiro dia. Ele disse, haja luz, e houve luz. Eu preciso falar com vocês que há, assim, muitas questões sobre os dias da criação. Foram exatamente 6 dias, como os dias do nosso calendário? Essa é a grande pergunta, né? E essas questões, elas não podem, na realidade, ter respostas incisivas, porque nós não conseguimos extrair isso do texto bíblico. Se a Bíblia não diz que um dia da criação era um dia de 24 horas, obviamente que nós não podemos fazer essa afirmação, né? Mas é muito interessante, porque quando Deus termina o ato criativo de um dia, ele sempre diz assim, houve tarde e manhã. Tarde e manhã no primeiro dia. Então isso nos desperta para o quê? Que a contagem do início do dia é diferente do nosso. É diferente do nosso. Para nós separamos o dia em quê? Olha só, vamos começar. Vamos começar com 1h da manhã, né? O dia termina meia-noite, não é isso? Então vamos começar com 1h da manhã. De 1h da manhã até 6 horas da manhã, para a grande maioria,
não para mim, que eu estou dormindo 6 horas da manhã, mas para a grande maioria, nós chamamos isso de quê? Madrugada, né? É o período da madrugada. E vai começar o dia a partir de 6 horas da manhã. Aí para nós, o que é dia? É de 6 horas da manhã até 6 horas da noite, especialmente agora quando a gente está no inverno, que 6 horas já está escuro, não é isso? Então, isso é o dia, de 6 horas da manhã até 6 horas da noite. E o que é a noite? É de 6 horas, 18 horas até as 24, até meia-noite, até 0 hora. Nós dividimos dessa forma, não é verdade? Não é assim que você divide também? Só que Deus não dividia assim. Deus dividia o dia a começar da tarde. Então ele começava de 6 horas. Olha só. Ele começava de 6 horas da tarde, né? Então houve tarde e depois a madrugada, aí vem manhã, que era de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde. Então, vamos lá. Quando ele fala assim, houve tarde e manhã, ele está querendo dizer, e separou isso, né, como dia e noite, esse detalhe é importante. Então, o que nós temos? Que nessa contagem bíblica, nós poderíamos nos atrever a dizer que nós podemos considerar que era de 6 horas da tarde, 18 horas, até 6 horas do dia seguinte. E seria a tarde que pega a madrugada. E depois, manhã, de 6 da manhã, e o dia até 6 da tarde. Seria mais ou menos isso. Ficou confuso para você? É como eu olho o texto e como eu vejo, porque ele não fala houve tarde, madrugada, manhã, e depois tarde de novo, né? Que a tarde, na nossa contagem aqui, na realidade, o dia começa às 6 horas da manhã e vai até 6 horas da noite, mas nós chamamos a parte da tarde a partir de meio-dia, não é isso? Mas a Bíblia só fala em duas situações, tarde e manhã. Como que era exatamente essa contagem, Cileia? De que hora até que hora? Nós não temos como, sabe, exatamente esclarecer vocês com relação a isto, né? Outras coisas, outras questões, né, que por mais que a gente queira, a gente não consegue responder, por exemplo, qual é a idade da Terra? Nós sabemos que o judeu que conta desde Adão, para eles, os judeus, o ano que eles estão comemorando agora é o ano 5.780. Agora me falhou aqui, eu esqueci. Eles contam o ano 5.700 e alguma coisa. Nós estamos contando o ano 2021. Tá vendo? Porque nós contamos a partir de quê? Do nosso calendário, que é a partir do nascimento de Jesus. Tá certo? Nascimento de Jesus. Então, nós estamos no ano 2021. O judeu não, ele conta desde Adão. Então, para eles, a Terra, vamos dizer assim, existe há 5.700 e... Eu tinha direitinho esse número, está anotado em algum lugar aqui. 5.780 e poucos, mas se vocês acharem, coloca aí no grupo, tá bom? Ajuda aí. Para eles, a Terra já existe desde 5.700 e alguma coisa, tá? Mas a gente não sabe exatamente qual é a idade da Terra, porque se esses 6 dias do haja de Deus não são dias de 24 horas, se houve intervalo entre esses dias, né? Aí a gente não vai saber exatamente como que foi a criação da Terra. Eu fico com a contagem dos judeus, tá bom, gente? Você sabe que eu amo judeu, então tudo que eles falam, né? E que bate, que eu possa aceitar com a palavra de Deus, eu considero, tá? O que não bate, eu não aceito, tá bom? Então, a idade da Terra a gente não sabe, se os dias são de 24 horas ou não, a gente não sabe, tá? Nós vamos até encontrar teólogos comprometidos com todas essas opções, tá bom? Comprometidos, não, é o dia de 24 horas, comprometidos dizendo que não,
tá? Não era de 24 horas, e a idade da Terra não é essa, tem bilhões de anos, vocês sabem disso, né? Então, são diversas as interpretações que nós encontramos com base nesse texto da criação do mundo, tá? São gente boa? São gente boa, gente boa. São teólogos, são estudiosos, mas que divergem sobre algumas questões que não consideramos, nem eles consideravam, essencial para o relato do que Moisés escreveu aqui em Gênesis, tá certo? Então é isso aí. O reverendo Augusto Nicodemos, eu falei para vocês, né, que eu sigo os estudos dele, obviamente, nas coisas que são idênticas ao pensamento que nós metodistas temos. O reverendo Augusto Nicodemos, ele pensa que o que temos aqui são dias de trabalho humano. Então, são dias de 24 horas, tá? Dias de 24 horas, muito embora o reverendo Augusto Nicodemos reconheça que existem dificuldades com essa interpretação, tá? Aí é complicado, tá? Nós não podemos afirmar, é mais ou menos nesse sentido, né? E tem mais, segundo o reverendo Augusto Nicodemos, Gênesis foi escrito por Moisés para ser lido como história. Não é um mito, não é uma lenda, não é uma fábula, né? Não é uma parábola, ele que diz isso, não é uma analogia ou uma ilustração. Ele fala assim, Moisés está escrevendo, é prosa mesmo. Era mais ou menos assim, prosa no sentido que ele estava relatando os fatos, tá? Seria mais ou menos assim, como se Moisés estivesse recebendo a revelação de Deus e vendo aquilo acontecer. Então ele narra como se ele estivesse vendo aquilo acontecer. E nós entendemos que ele recebeu como revelação de Deus, né? Foram revelações de Deus que foram dadas para ele. Muito bem. Nesse livro que eu também falei para vocês, que eu estou usando, né? De Warren Wiersbe. Eu não sei se fala assim o nome dele não, mas tá bom, eu não vou encontrar com ele, ele não vai ficar zangado de eu falar errado o nome dele, né? Eu acho até que ele já morreu. Que são comentários bíblicos, comentário bíblico expositivo, Warren Wiersbe, eu falo Wiersbe, tá? Nesse livro aqui, ele fala algumas coisas muito interessantes acerca da criação do primeiro dia, né? Ele fala assim, olha, as escrituras não revelam o motivo de Deus ter decidido começar sua obra criativa com uma massa escura, sem formas, vazia, né? Mas o Espírito Santo, que se movia sobre as águas, que a gente já leu isso, né? No versículo 1 e 2, teria dado ordem àquele caos que existia. Essa massa informe e vazia foi criada por Deus. Na realidade, não existia nada. Deus criou a massa informe e vazia. E o Espírito Santo se movia ali e ele foi dando ordem a esse caos e foi dando beleza e plenitude àquilo que era vazio, aquilo que era informe. O Espírito Santo pairando sobre aquilo ali foi, vamos dizer assim, preparando o momento de criação de Deus, né? O Espírito ainda pode fazer isso, obviamente, com a gente hoje em dia. O que está bagunçado na sua vida, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo pode colocar ordem a esse caos que está na sua vida. Minha vida está virada de cabeça para baixo. O Espírito Santo pode colocar ordem nesse caos da sua vida, né? Eu já falei para vocês que as nações que cercavam, né, o povo de Israel, eles possuíam antigas tradições que procuravam explicar a origem do universo e da humanidade, e esses
mitos falavam, eu lembro que eu falei que eram monstros que estavam lutando nas águas, e dali surgiram deuses, um brigando com o outro, mas tinha um deus maior que tentava apaziguar, mas nada disso bate com o que a gente está estudando aqui em Gênesis. Vamos lá para os versículos que a gente leu aqui, 3 e 4, que é o primeiro dia da criação. Nós precisamos observar uma coisa que é muito interessante, que Deus, durante os 6 dias, nós vamos ver isso, ele tinha um padrão nas atividades dele durante essa semana da criação, entendendo que foi criado numa semana, tá bom, gente? Vamos lá. Primeiro ele formou, depois ele encheu. Nós vamos estar vendo isso. Primeiro Deus formou, né? A massa informe vazia, aí ele forma, ele dá forma àquilo, para depois, então, ele começar a encher isso que ele formou, que nós entendemos que é a terra, né? É onde nós moramos, é onde ele colocou o Éden e criou Adão e Eva. Mas vamos lá. Ele fez 3 esferas de atividade. Quais são as 3 esferas de atividade que Deus fez primeiro? Os céus, a terra e as águas, que seria também, né, uma forma do firmamento. E ele começou a encher essas 3 formas que ele criou aí, né, 3 esferas de atividade, os céus, a terra e as águas, e ele começou a encher com as formas de vida apropriada. Eu até acrescentaria aqui, por isso que eu, né, falei assim, eu acrescentaria o firmamento. Sabe por quê? Porque, olha só, ele criou o sol, a lua e as estrelas. Então, não são 3 esferas só, são 4. Ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou as águas e ele criou o firmamento. E todas essas coisas que ele criou primeiro, ele depois foi enchendo, foi colocando coisas ali. Tudo da forma e da maneira e do jeito que cada uma dessas coisas precisaria ter. Seria mais ou menos assim, deixa eu tentar dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, tá? Bem porco, como eu gosto de falar. Seria, por exemplo, você na sua casa, você tem um bibelôzinho bonitinho. Aí o que você faz com aquilo? Isso aqui eu coloco na sala, que as pessoas vão chegar e vão, que coisa bonitinha. Aí você tem um quadro majestoso, pomposo, vou botar aqui na parede da sala, não é isso? Não é assim? Agora, você tem vamos pensar assim, por exemplo, você tem uma saboneteira muito linda de ouro que você ganhou. Você vai botar na sala? Não, você vai botar no banheiro, não é isso? Você vai botar lá no seu banheiro, né? Então, peraí, que vai aparecer aqui alguma coisa. Não apareceu, não. Então, a gravação está continuando, que me avisou aqui que minha gravação ia ser interrompida se eu atendesse uma ligação, mas não entrou a ligação. Então, dessa mesma forma, Deus criou os céus, colocou as coisas lá no céu, de acordo, e aí, talvez aí esteja o firmamento, né? No céu esteja o firmamento. Tá bom, o céu, aí criou a terra, né? Céu e terra, botou na terra as coisas que eram próprias à terra, e depois as águas, quer dizer, depois não concomitantemente, as águas, e botou as coisas, criou as coisas próprias para viverem na água. Entenderam? Entenderam? Tá. Mas qual foi a primeira coisa que Deus... Qual foi a coisa que Deus fez? Não a primeira coisa, mas a coisa que Deus fez no primeiro dia. No primeiro dia, Deus disse, haja luz. Deus ordenou que a luz brilhante
que a luz brilhante depois, né, separou a luz das trevas, ele ordenou que ela aparecesse, que a luz brilhante surgisse. Aí tem a pergunta que eu falei para vocês, eu já vou terminar, tá, gente? Daqui a pouquinho. Como podia haver luz se os luminares, que são Sol, Lua, Estrela, são mencionados somente lá no capítulo 4? Ô, gente, né? Capítulo 4, não. No quarto dia. Como que pode ter luz se os luminares, Sol, Lua, Estrela, que estão no firmamento, elas só foram criadas no quarto dia? Como que nós podemos explicar isso? Uma vez que não é mencionado que essa luz procedesse de qualquer um desses luminares, porque eles não tinham sido ainda criados, nós entendemos que essa luz, quando ele diz assim, haja luz e houve luz, essa luz emanou de Deus para clarear essa escuridade, essa escuridão que existia no mundo. Foi o próprio Deus, com a sua luz, que iluminou tudo. E é muito interessante isso, porque olha só, a Bíblia diz, tá? O que a Bíblia diz acerca de Deus? Que Deus é luz. João capítulo 1, versículo 5. O que mais a Bíblia diz de Deus? E que Deus se cobre com um manto de luz. Está em Salmos 104, 2, Abacuque 3, 3 e 4. Outra coisa que nós, quando estudamos Apocalipse, vimos isto, a cidade eterna, cidade, né, que o Senhor está preparando para nós, ela terá luz sem fim e sem a ajuda do sol ou da lua. Apocalipse 22, 5. E nós vimos, quando estudamos Apocalipse, que seria a luz do brilho, da glória do Senhor, que estaria iluminando essa cidade santa noite e dia. Então, com base nisso, nós podemos tranquilamente concluir que quando Deus disse, haja luz e houve luz, essa luz foi a luz da sua glória, do seu brilho, que agora ela emana sobre essa terra que ele está aqui criando, né? Criando. Obviamente que a vida como nós conhecemos, ela não poderia existir sem a luz do sol, tá? Agora, olha só, o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios 4, versículo 6, ele faz assim uma espécie de analogia dessa criação, tá? Nesse ato criador, a obra de Deus também na nova criação, a salvação dos perdidos. O que ele diz lá em 2 Coríntios? Ele diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O apóstolo Paulo, ele pega esse haja luz de Deus, que era o brilho de Deus, e ele fala assim, ele faz isso com os perdidos que se convertem. Entenderam? Ele brilha, faz brilhar, faz resplandecer a luz no nosso coração. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para quê? Para conhecimento da glória de Deus através de Jesus Cristo ou na face de Jesus Cristo. Muito bacana isso, né? Que a luz ela seja associada a Deus e também, né, a Jesus. Então, nesse primeiro dia, eu vou demorar um pouquinho mais, mas vocês assistam em etapas. Nesse primeiro dia, e essa questão toda explica, porque Deus separou a luz das trevas. Uma vez que luz e trevas, elas não têm nada em comum. Não tem nada em comum. Então Deus separou luz das trevas, tá? A Bíblia diz aqui, e Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E ele fez mais, ele não só fez a separação, mas ele deu nome.
Ele separou e ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. Dia e noite, tarde e manhã. Tá vendo? Dia e noite, tarde e manhã. E aí a Bíblia diz, Moisés escreveu, houve tarde e manhã o primeiro dia, tá? Então, Deus como Criador, ele também podia nomear, ele podia chamar, dar nome a essa separação que ele fez das trevas com a luz, tá? Muito bem. Eu vou parar por aqui. Semana que vem nós vamos ver o segundo dia, qual foi o ato de criação de Deus. Primeiro dia, o que Deus criou? O dia e a noite. Separou as trevas da luz. E ele disse, houve tarde e manhã no primeiro dia. Fechamos aqui o primeiro dia, tá? Muito bem. Hoje eu quero encerrar, e é uma coisa que eu já estava querendo há muito tempo, mas hoje eu consegui achar. Eu tinha encontrado há muito tempo atrás essa bênção irlandesa e eu achei sensacional essa bênção. E eu quero encerrar aqui ministrando essa bênção sobre vocês. A bênção irlandesa diz assim: que o caminho seja brando a teus pés, que o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre a tua face, que as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, que Deus te guarde nas palmas de suas mãos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que te guarde nas palmas das suas mãos. Amém.